não existe nenhum produto ou serviço que vá bem sem o marketing. Eu, Cris, sou uma marca. Você, Ana, é outra marca. Todos nós somos uma marca. Você se vende através de uma transferência de entusiasmo. O quanto você conseguir transferir para outra pessoa que você acredita e acha que aquilo vai ser bom para ela, é o quanto ela vai acreditar. Mas os problemas acontecem todos os dias, tá? Então imagina uma estrutura, como eu citei, de 7 pessoas em 2018, que em 2020 já tinham mais de 300 colaboradores. Porque a gente erra pra caramba, tá? Erra todo dia, mas a gente sempre vai consertar. Sejam muito bem-vindos, esse aqui era a Call que me faltava. A gente vai falar aqui de transformações no trabalho e na sua vida que são leves, mas que funcionam. A gente vai se apoiar aqui no simples que funciona. E aqui eu vou trazer uma convidada que é do meu coração, que, nossa, eu já era fã. Essa baguncinha aqui que vocês estão vendo aqui é total, assim, a realidade da minha vida que eu quis provar para minha convidada que, de fato, há muito tempo eu consumo tudo que ela desenvolve. A gente está aqui com a sócia e CMO do Caderno Inteligente, Cris Ribeiro. Cris, seja muito bem-vinda. Oi, Era Ana. Call que me faltava. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz de ver essa coleção de cadernos da nossa marca. Você reconhece a história de alguns deles? Porque tem alguns que eu acho que são icônicos, né? Esse branquinho eu me lembro muito dele. Eu reconheço. Principalmente desse branquinho. Não, vou te contar de outro. Vou te contar do arco-íris pastel. Esse aqui. Esse aqui eu posso falar que é meu filho, literalmente. Porque o que aconteceu? Quando eu entrei para a marca, eu reativei alguns produtos que já tinham sido criados com tom pastel. Então, esses tons pastel, eles estão super em alta desde então, né? E naquela época mais ainda. Meados de 2018. Isso mesmo. E aí a gente lançou o rosé, a gente lançou o azul, a gente lançou o amarelo, a gente lançou o verde, depois o roxo. Teve o lançamento do laranja. E eles foram um sucesso, assim, absoluto. E eu falei, por que não fazer um caderno em homenagem aos tons pastel? Foi aí que nasce o nosso arco-íris pastel, que eu, na época, não tinha time. Eu tinha, na verdade, meu braço direito em marketing, que é a Adri, e um PowerPoint que eu peguei e fiz meu Frankenstein. Então, você montou eu montei a diagramação Sim. desse caderno? Na verdade, eu não diagramei, porque eu não entendo nada disso, tá? Mas assim, eu montei o Frank. Eu chamo de Frank. Tudo que é coisa que eu meto a mão assim pra fazer, eu chamo de Frank. Então, eu montei o Frank desse caderno e mandei pro designer freela, que nos atende ainda em outros projetos até, que é o Renato. E ele que montou. Gente, e ele, arco-íris pastel, virou o nosso queridinho. É mesmo. E foi uma explosão de vendas. Que máximo. Eu consigo entender porque eu fui uma das que comprou, gente. Então, assim, é a coisa mais linda, atemporal, eu falo. É um caderno que todo mundo que gosta de cor pastel se apaixona. Ele é leve, ele é dinâmico, ele tem os discos, que é essa lateral aqui, coloridinhos. Então, sensacional. A gente já entrou falando da... A entrevista já começou, tá, gente? A gente vai começar a entrevista já começou. E a Cris já começou a falar com tanta paixão do caderno. De onde vem a sua paixão pelo caderno inteligente? De onde vem a sua paixão pelo marketing? A paixão pelo marketing, eu acho que vem da minha maneira de me expressar. Marketing nada mais é do que despertar desejo, né? Resumidamente, se a gente pudesse falar em uma frase o que é o marketing. Você desperta o desejo e, através disso, converte em vendas e etc, etc. E eu sempre gostei muito de entender como as pessoas reagiam, até como a maneira que eu me portava. Então, eu sempre recebi feedback de amigas. Ai, eu adoro o jeito que você se maquia, eu adoro o jeito que você usa tal coisa, o jeito que você fala. Você pode me ensinar tal coisa? E eu acho que o marketing, ele começou a nascer ali meio que do meu marketing pessoal. Depois, com o passar do tempo, que eu fui para multinacionais e eu acabei mergulhando de fato no marketing, eu comecei a entender que
não existe nenhum produto ou serviço que vá bem sem o marketing. Eu, Cris, sou uma marca. Você, Ana, é outra marca. Todos nós somos uma marca. E se a gente entender o que a nossa marca tem de mais positivo e de mais valioso para o mercado, a gente se destaca. E foi isso que eu entreguei para o Caderno Inteligente e através dele eu comecei a me apaixonar nessa maneira de posicionar um produto que até então era um produto e não uma solução ou objeto de desejo. E quando eu comecei a entender todo o valor agregado que ele tinha, todos os diferenciais e como ele poderia mudar o dia a dia das pessoas de forma muito positiva, eu fiquei, de fato, apaixonada. Então, hoje, tudo que eu faço na minha carreira profissional é com muito amor. Deixa eu pegar esse gancho do marketing pessoal, de que nós somos uma marca, porque eu vejo muitas mulheres ainda resistindo a esse racional de que a gente representa a nossa marca pessoal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já trouxe um pouco de que você já tinha isso naturalmente da tua personalidade, mas eu não tenho dúvida de que você usa hoje isso intencionalmente na sua vida e nos seus negócios. Conta um pouquinho da importância que isso teve na sua trajetória e como que uma mulher que esteja ouvindo a gente hoje pode usar isso intencionalmente na sua respectiva trajetória. Com certeza. Eu gosto muito, muito, muito de me comunicar. Sempre gostei. Nunca tive vergonha. E sempre foi um atributo positivo meu. Como tudo na vida, tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. E através disso, eu consegui levar o valor da marca para as outras pessoas. Não só para as outras pessoas. Porque quando eu assumi, nós éramos em 7, numa estrutura muito pequenininha. E eu tinha que, de certa forma, passar para o mundo que nós éramos uma multinacional. E aí, quando a gente ia para reunião, por exemplo, meu pai é meu sócio, minha mãe também é minha sócia, e foram eles que me convidaram, depois das multinacionais que eu trabalhei, para trabalhar com eles. E quando nós íamos em reuniões em clientes que muitas vezes pareciam inalcançáveis, eu chegava com uma postura de que eu era uma multinacional. O meu parque fabril era, na verdade, desse tamanho. Era microscópico. E aí, eu chegava com uma postura de: você já conhece a marca? Você entende os benefícios que esse produto pode trazer para o teu consumidor final? Olha o trabalho de marketing que a gente faz para você. Eu faço o consumidor chegar até a tua loja e não a tua loja até mim. E com isso, a minha força verbal de expressão começou a fazer muito sentido. Porque quando ligavam na empresa, queriam falar com a Cris. Cadê a Cris? Só que ninguém sabia que naquele momento eu era o marketing inteiro, eu era a área de vendas inteira, e eu ainda era atendimento e todos os outros quadradinhos ali que a gente tinha que preencher. A gente não tinha um sistema de venda. Era planilha. Obrigada, Excel. Obrigada, mundo corporativo. Que eu detestava esse Excel e depois eu virei melhor amiga dele, né? E até hoje é meu melhor amigo. Foi muito útil. Então, como a gente se comunica, como a gente se porta diante das situações, diz muito sobre a pessoa que a gente vai se tornar. E a marca acabou virando a cara da Cris. O meu Instagram pessoal, até pouco tempo, se chamava Cris do CI. Como a gente tá com outros projetos e algumas coisas novas vindo aí, que eu vou falar mais à frente, eu mudei para Oficial Cris Ribeiro. Para ter ali o meu lugar de expressão sem estar ligado a nenhuma marca. Você como marca. Eu como marca, dessa vez. Exato. Porque, querendo ou não, foi a Cris que, de certa forma, ajudou o Caderno Inteligente a se tornar uma marca potente. Então, através do olhar, através de como a gente se comunica, do tom de voz, do jeito que a gente se veste, do conhecimento que a gente tem, a gente consegue chegar muito longe. Eu só tinha isso, uma ideia
e uma pessoa para passar essa ideia para frente. E, gente, olha que poderoso isso, porque às vezes a gente minimiza o impacto que tem a gente falar as coisas com entusiasmo. Quando você começou a representar aqui como você chegava nos clientes e você falava, o que eu percebi e que muitas vezes eu falo para as minhas mentoradas é assim, você se vende através de uma transferência de entusiasmo. O quanto você conseguir transferir para outra pessoa que você acredita e acha que aquilo vai ser bom para ela, é o quanto ela vai acreditar. Sim. Agora, se você não conseguir fazer essa transferência de entusiasmo, a venda também não vai acontecer. Fala um pouquinho para mim como que você aprendeu tudo isso. Conta um pouquinho através da sua trajetória, desde mundo corporativo até empreendedorismo. Para quem ainda não te conhece, precisa conhecer. Aproveita para ter uma palhinha dela aqui, direto da boca dela, quem ela é e como que ela aprendeu tudo isso, porque, gente, aqui tem ouro nessa entrevista. Na verdade, eu sempre fui bastante autodidata. Então, até você citou, né, em outra parte que a gente estava do podcast, que muitas pessoas podem ter essa legião aí de empreendedores para abastecer de informação e ajudar e a influenciar, empoderar, iluminar os novos empreendedores que estão nascendo. Eu, na época, eu não tinha isso na minha cabeça. Que eu poderia recorrer a outros empreendedores para me ajudarem. Eu, na verdade, comecei a me debruçar em conteúdos, em livros, em diversas fontes para conseguir chegar na informação que eu precisava. Mas o que era mais engraçado, eu acho que dessa minha construção de profissional do mundo corporativo para empreendedora de fato, foi a curiosidade e o bom senso entre as áreas. Porque o mundo corporativo, ele me trouxe um pouquinho de cada área. Mesmo que fosse uma pincelada. Sim. Mas eu não entendia muito bem como é que elas se conversavam. Isso não era claro na minha cabeça, porque eu tinha as minhas funções muito pré-definidas. Quando eu abracei a jornada do Caderno Inteligente, foi o oposto. Eu não tinha nenhuma área na empresa. Não existia isso. E eu tive que começar a criar ali esses quadradinhos, falando aqui é financeiro, aqui é compras, aqui PCP, aqui produto. Isso não existia. E como você foi buscar informação porque assim, às vezes eu também sou muito autodidata, mas eu tenho dificuldade muitas vezes de explicar para as pessoas o caminho que eu percorro para ter a confiança de que não é isso que a gente precisa fazer. Onde que você, nesse momento em que você sentiu que tinha necessidade de criar outras áreas, de desenvolver outras habilidades ou ter gente com outra expertise dentro da empresa para te ajudar a crescer, onde você foi buscar as informações que você precisava para fazer isso acontecer? O que me levou a buscar as informações foram os problemas. Eu acho que tá muito aí. Gosto. Os problemas, eles acontecem até hoje. A marca tem 15 anos, eu tô na marca há 7 anos, mas os problemas acontecem todos os dias, tá? Então, imagina uma estrutura, como eu citei, de 7 pessoas em 2018, que em 2020 já tinham mais de 300 colaboradores. Uau! Um crescimento super E que de acelerado. 2 pontos de venda que a gente atendia no Brasil, hoje a gente atende mais de 7 mil. E que de um país a gente foi para 13. Uau. Eu também tenho dificuldade em dizer como é que foi, né, a orquestra, mas eu sinto que foi muito um organismo vivo. Da gente se apoiar como equipe que a gente tinha internamente, e tem ainda, e a gente falar, tá bom, a gente tá com esse problema aqui agora em produção. O que a gente precisa fazer? Botar mais água no feijão. Questionar os problemas sem querer entender o porquê de Kotler no marketing, o porquê de fulano nas finanças. Óbvio que todo o apoio científico e todo o apoio didático que a gente possa buscar do mercado é importante. Mas se a gente não souber em como colocar em prática, a coisa não sai do lugar e você fica apenas com a sua cabeça, com mais conteúdo e com mais cultura, obviamente.
Mas o mais importante, eu acho que é questionar. Aham. O cliente começou a reclamar e abriu o Reclame Aqui. Eu lido com B2B, ou seja, com business to business e também business to consumer. Então, eu tô tanto com o meu consumidor através do nosso e-commerce, quanto com os nossos varejistas que compram para vender para os nossos consumidores. Aham. E ali, a gente começa a entender que o revendedor, ele vai reclamar muitas vezes de prazo de entrega e prazo de pagamento. Aham. Como é que eu posso solucionar isso? Uhum. Buscando soluções para ele. Uhum. Vai ser a solução dele? Muitas vezes não, mas a gente vai chegar num consenso. Uhum. E negócio é consenso, né? Inclusive, na hora de vender, é consenso. Além disso, quando a gente olha o consumidor final, que é nosso ponto mais precioso do negócio, reclamando porque o pedido atrasou, ou porque foi mal atendido, ou porque não teve resposta, Aham. a gente também consegue achar muitas vezes a resposta a essas questões dentro de casa. Uhum. Meu Reclame Aqui, ele não pode ficar abaixo de 9. E aí que a gente começa a ver os famosos KPIs, os dashboards, Uhum. que a gente chama desses nomes bonitos, mas que muitas vezes não precisa, né? É muito mais a intenção de fazer a coisa certa, É. né? Eu Exato. concordo plenamente. É fazer a coisa certa para quem você está servindo, para o teu consumidor, para quem, no fim, faz dessa empresa também uma empresa tão grande, tão bem-sucedida, tão maravilhosa como ela é. E não tem nada que me deixe mais realizada do que receber um Reclame Aqui, descascando com a gente, porque a gente erra pra caramba, tá? Erra todo dia. Mas a gente sempre vai consertar. Sempre. E aí pegar esse consumidor louco que, nossa, ele quase te xinga ali num comentário. E aí você liga. Por muito tempo, eu que ligava. Muito tempo. Até eu treinar a equipe para que trouxesse esse tom de voz. Eu tenho um tom de voz muito carinhoso na marca. Aham. Minha equipe sabe disso. Eu mando coração, a gente manda coração roxo, a gente chama com delicadeza. Uhum. E isso a gente passa para tudo. Sim. E é muito gostoso ver a transformação, inclusive, dos meus colaboradores Aham. através dessa cultura. Então, eu já atendia de uma forma assim, eu entendi, nós erramos sim, foi feio. Uhum. Em primeiro lugar, em nome da marca, eu quero pedir desculpas e entender como é que eu posso fazer para mudar a sua impressão. Uhum. E aí, se fosse mandar na época 2 produtos, ao invés de um que ele recebeu, a gente mandava. Lógico que Aham. tudo também, de novo, tem um meio termo. Não é pra ficar começando a ligar e inventar problema só porque sabe que manda 2 produtos, hein? Só Não avisando, pode. Avisando. É verdade. Mas assim, o consumidor é a parte mais gostosa do negócio. Porque eu sou consumidora e você também é consumidora. E Uhum. vocês são consumidores. E a gente é carente. O ser humano é carente. O ser humano quer ser ouvido. É. O ser humano quer um abraço. Uhum. Quantas pessoas estão passando por tantos problemas que a gente não tem ideia? Não, e você tá falando de customer service, que é uma área muito sensível dentro das organizações. E eu passei, por exemplo, por uma situação recentemente com customer service de uma empresa, que eu não vou falar o nome, mas onde eu senti que eu não estava sendo ouvida. Exatamente esse ponto que você trouxe. Todo mundo quer ser ouvido. E quando eu liguei lá para colocar uma reclamação de uma situação que tinha acontecido comigo, eu não fui ouvida. Primeiro que eu fui colocada num chatbot eletrônico, que todo mundo Detesto. adora, né? Mas mesmo quando eu fui parar numa pessoa, a pessoa foi totalmente não empática com relação à minha situação. Então, eu acho de extremo bom gosto e elegância você trazer esse ponto, porque muitas vezes a gente fala de que empresários bem-sucedidos tem a ver com a agressividade, tem a ver com arrojo, tem a ver com assumir risco, tem senso de aventura envolvido? Tem tudo isso. Mas também tem a ver com assumir sinceramente os erros, ser capaz de pedir desculpas, se colocar vulnerável, falar a verdade. Poxa, fala a verdade para o seu consumidor. Não tem nada mais que toque mais o coração da pessoa e faça ela virar uma fã fiel da sua marca do que você dizer a verdade sobre o que aconteceu na experiência que ela viveu. Porque Total. a gente tem um detector de bullshit, né? Tipo, quando alguém tá falando uma mentira... Gente, você sabe quando a pessoa tá falando uma mentira do outro lado da linha. Imagina pessoalmente. A gente tem um detector de mentiras. A gente também tem um detector de verdades. A gente sabe quando a marca tá sendo sincera, a gente sabe quando a marca tá falando a verdade, a gente sabe quando a marca tem boa intenção. E tudo isso constrói. E isso começa de dentro da empresa, né?
eu com o meu posicionamento, nada mudou na pessoa que eu sou. Muito pelo contrário, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais grata. Legal. Eu tenho muita gratidão pelo meu time. Tô aqui olhando porque tem uma aqui que eu sou apaixonada que eu tô olhando. Tá comigo há 6 anos, né, Drizoca? Quase 7. Ou 7 já. E não tem nada, um carro melhor, um apartamento. Não tem nada que me faça sentir mais poderosa do que ver o meu time crescendo, do que ver o meu time reverberando. E também, uma outra coisa que eu tento sempre ter a guarda muito baixa é que eu, de fato, não sei tudo. Na verdade, eu não sei nada. E eu amo quando eu contrato alguém que é melhor que eu. Eu fico tão feliz. Isso me enaltece. E esse era um ponto que me deixava maluca no mundo corporativo. Porque era uma puxação de tapete. Inclusive, uma outra pessoa que me conhece muito bem, que tá aqui nessa sala, ela sabe como eu ficava pé da vida com isso. Porque as pessoas, se elas só seguirem sua essência e elas fizerem o bem dentro das conformidades, obviamente, de uma organização, elas vão se destacar. E tudo bem se uma se destacar mais em uma coisa e outra na outra. Tem espaço para todo mundo brilhar. O sol brilha para todo mundo. Então eu sempre falo que isso de consumidor é primeiro a gente se entender como consumidora. E eu como exemplo para o meu time. Como que você navegava essa questão da puxação de tapete no mundo corporativo? Porque essa é uma dor das pessoas que seguem a gente aqui. E muitas vezes faltam ferramentas, às vezes falta ânimo mesmo para ter que passar por isso quase que diariamente. Porque muitas vezes no mundo corporativo você nivela as pessoas pela mediocridade e não pelos talentos e pela capacidade, pelo potencial que elas têm. As pessoas são niveladas muitas vezes por baixo. E tem muita gente que sofre e se incomoda com isso, porque sente que se trouxer os seus talentos para a mesa, vai ser... Os anticorpos corporativos vão excluir aquela pessoa. De forma alguma. Como que você lidava com isso na época e como você lida hoje na sua empresa? Assim, no sentido de... Eu lidava da mesma forma que eu lido hoje. Tá. Hoje, obviamente, falando dentro do caderno inteligente, eu não admito nenhum tipo de puxação de tapete. Né? O marketing são as minhas meninas. Elas sabem. Não adianta. Se tiver, não fica na empresa. Não fica. E no mundo corporativo, eu lidava muito com homem. Né? Majoritariamente, um público masculino. Eu revertia isso mostrando as minhas habilidades. Né? Então, como é que uma menina que recém-estagiária virou analista de campo e em um mês foi para virar analista interna? Sendo que eu tinha vários gaps ali, porque o meu estágio, eu tinha competências que não eram competências para cuidar de uma área de trade. Então, eu tive que correr atrás do rabo. Eu tive várias dificuldades. E eu via a puxação de tapete, eu via as pessoas olhando de cima a baixo. Muitas vezes falando, essa Patricinha. Sabe o que eu fazia? Eu não tava nem aí. Nem aí. Porque eu sabia quem eu era. E não tinha nada nesse mundo, nenhum dinheiro, que mudaria a minha essência. É o que eu sempre falo, isso pra mim é inegociável. Então, um conselho que eu posso te dar é, se valorize, lembre quem você é, se olhe no espelho todos os dias, traga frases de afirmação, eu acho que isso muda muito a nossa mentalidade. Mas mais do que isso, tenha voz. Não fique quieta. Se for para falar com o chefe, chegue, obviamente, de maneira delicada. Não é, fulano, não. Olha, eu venho sentindo aqui na área, tá acontecendo isso. Será que tem alguma forma que você pode me ajudar? Né? Não sei. Se tiver alguma forma que você possa ajudar, eu tô aqui mais do que disponível para mudar. Se não, tô achando realmente delicado. Ou, de repente, ir pro RH, Sim. né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que falar com delicadeza, não faz mal a ninguém. Eu acho que aprender a se posicionar, e tem muita gente que tem essa insegurança, né, de se posicionar, de trazer conversas difíceis, mas
Eu não sei se você sente da mesma forma, quero até a sua opinião. Eu acho que é um exercício. É o tipo da coisa que quanto mais você fizer, melhor você fica, né? A primeira conversa difícil é péssima. A segunda conversa difícil é um pouco menos péssima. Não é que ela é ótima, ela é menos péssima. Mas você vai melhorando, porque você vai treinando, porque você vai testando coisas, vai testando abordagens, vai testando linguagem, você vai também conhecendo mais quem está recebendo aquilo, você vai aprendendo a fazer as perguntas certas. Você tem uma tática de quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém do seu time, o que você faz? O que funciona para você? A velha e boa teoria do positivo, negativo, positivo. Tá, o sanduíche. Do sanduíche, dos reforços. Uhum. Todo mundo tem pontos muito positivos. Então, eu acho que quando a gente vai conversar, vale muito a gente trazer os pontos positivos. Uhum. Depois, trazer os pontos a melhorar. Que eu nem falo de negativos, mas pontos que podem ser lapidados. Uhum. E, por fim, trazer um reforço positivo para encorajar aquela pessoa. Uhum. Isso faz todo sentido. Porque essa era do medo e da imposição, isso não funciona. Uhum. Você acaba minando, inclusive, a criatividade de um time de marketing, que é o meu, por exemplo. Sem dúvida. Né? Então, a conversa ela tem que existir sempre individualmente. Chamar a atenção na frente dos outros, não. É melhor nem elogiar e nem chamar a atenção na frente dos outros. Chama numa salinha. E aí sim, conversa dos pontos que tem ali a se desenvolver. Uhum. E também dos pontos que a gente tem que bater palma e valorizar, né? Uhum. E celebrar. Eu tenho muita curiosidade de entender um pouco mais da cultura. Como que é o Caderno Inteligente por dentro? Fala um pouquinho do que vocês construíram ao longo desses últimos anos e o que mais te dá orgulho dentro da cultura que vocês têm hoje. Cultura para mim, é um ponto muito desafiador. Extremamente. Até porque hoje eu falo que a gente está numa era de muitas pessoas que não querem trabalhar. Não sei se você concorda comigo. Uhum. Principalmente quando a gente entra em Gen Z, que são fantásticos, nasceram com um chip diferente, mas a inteligência emocional é menos um, e a vontade de fazer para conquistar é menor ainda. Ou seja, é aquela pessoa que quer receber, mas não quer se esforçar. Então, quando a gente fala em cultura, principalmente na nossa empresa, que é uma fábrica e tem também a parte do escritório, ela acaba não sendo uma cultura global. Por quê, Cris? Porque a empresa cresceu muito rápido. Tá. A gente foi de 7 para mais de 300 em muito pouco tempo. Uhum. E aí tem uma dança das cadeiras ali muito alta também, quando a gente fala em pátio fabril, porque tem época de sazonalidade maior, menor. Então, hoje, você perguntando de cultura, é algo que eu sempre tento trazer muito esses valores, como pessoa mesmo, de inspirar e de fazer acontecer e de mostrar que não importa o cargo que eu esteja, se precisar eu vou descer para separar pedido, eu sou mão na massa, eu sou hands-on o tempo todo. É uma cultura de gente que resolve. De gente que resolve. Mas que ao mesmo tempo, com toda a transparência, é uma cultura que dentro do Caderno Inteligente está sendo desenvolvida. Tá. E não é fácil. A gente está passando agora por uma época desafiadora. Eu, por exemplo, meu time de marketing está sofrendo muitas mudanças. E é uma época que dói para todo mundo. Sim. Dói para mim. Eu que estou com todo o projeto na cabeça, dói muito. Imagina para minha equipe. Sim. Então é delicado. Cultura é muito importante. E eu acho que é que nem um neném, né? Você tem que acompanhar de perto e entender todas as reações, o que tá precisando, se está com fome, se não tá, tem que trocar fralda, tem que botar pra ninar, né? E faz parte. Então, eu tô nessa etapa aí desafiadora. Maravilhoso. Quando você vai escolher alguém para trabalhar com você, quando você vai escolher alguém para fazer parte do time do Caderno Inteligente, fala 3 coisas que você busca numa pessoa e que para você são inegociáveis. Sem isso, não dá para trabalhar com a Cris.
Uma pessoa leal. Tá. Isso pra mim acho que é o primeiro ponto. Tanto é que a gente não consegue ver isso na entrevista, né? Pois é, eu ia te perguntar como é que você descobre que alguém vai ser leal? Feeling. Você usa a sua intuição. Minha intuição. Eu uso muito minha intuição pra tudo, tá? Tanto é que tem processo seletivo que tá rolando e eu tô com a minha diretora do lado, alguma outra pessoa, uma gerente, entrevistando uma quarta pessoa. Uhum. Pode falar, sua maluca, você precisaria da opinião das duas. Mas se eu sentir que aquela pessoa é a pessoa, Uhum. eu só simplesmente falo contratada. Você já fez isso? Várias vezes. Várias. Eu faço isso o tempo todo. Uhum. Eu tenho uma intuição muito forte. E vou falar que foram pouquíssimas vezes que ela falhou. Uhum. Posso dizer que 10%, se a gente for pegar aí o universo. Gente, a intuição é uma inteligência, é uma forma de inteligência. É. Eu acredito muito. Sem dúvida. E além da lealdade, o que seriam as outras duas coisas? Sangue nos olhos. Pra mim, sangue nos olhos é fundamental. Uhum. Porque as competências a gente consegue desenvolver. Então, eu nunca busco especificamente por conta de uma competência que não tem, a pessoa não vai ser contratada. Não. A gente desenvolve juntos. Obviamente, se for alguma coisa de especialista, isso está envolvido. Mas se eu for falar num colaborador, né, de forma geral, é essa lealdade, sangue nos olhos, comprometimento. O combinado não sai caro, né? É. Pode recombinar o combinado, mas tem que ser antes do deadline. Então, combinado não sai caro. Concordo muito. E no E você? Eu? 3 coisas, 3 atributos. Vamos lá. Eu acho que tem que ser uma pessoa verdadeira e no sentido não de, ai, nossa, verdade. Não. Fala a verdade. Me traz a verdade. Não me esconda nada. Então, esse ponto pra mim é muito importante. Aconteceu um negócio. Sabe que nem às vezes a gente vê acontecendo em casa, às vezes a pessoa que te ajuda em casa quebra um copo, e aí você só vai descobrir quando você vai procurar o copo e o copo não tá mais lá, e aí você pergunta pra ela fala assim, que o copo quebrou, joguei fora. Assim, não serve pra trabalhar comigo. O copo quebrou, você vê imediatamente me manda uma mensagem, olha, tá aqui o copo quebrou. Eu não vou punir ninguém, mas não me esconda nada. Perfeito. Pra mim essa é a primeira coisa. Perfeito. A segunda coisa, resolutivo. Eu gosto de gente que resolve. Quando você falou assim, eu falei, é exatamente isso. Numa empresa não tem espaço para pessoa que fica encostada, sentada no problema. Não tem. Não tem. Ou você vem para resolver, mesmo que você não saiba direito resolver, mete a mão e aprende. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Você precisa fazer um curso novo? Era isso que você estava falando. Você precisa desenvolver uma habilidade nova, você precisa fazer um curso para entender como é que faz isso? Tá aqui o seu curso. Tá aqui o seu aprendizado. Tá aqui o seu estágio. Mas não vem me dizer por que você não fez. Eu não quero ouvir por que você não fez. Eu quero ouvir como que você tentou resolver. Exato. É isso que eu quero ouvir. E assim, gente... E não isso necessariamente... é dica pra vida, tá? É pra vida. E não necessariamente a pessoa resolveu. Ou resolveu da melhor forma. Mas não importa, ela teve iniciativa. É isso. E tentou. Isso. Não sente no problema. De novo, eu quando comecei minha carreira em empreendedorismo... É uma carreira nova, né? Quando eu comecei a empreender, gente, eu errei o tempo todo e eu erro até hoje, mas é sempre tentando acertar. É isso. Nunca sentando ali no morninho ficando quieta. É isso. A gente tem que colocar a cara pra bater. E isso linka com a terceira coisa que eu procuro nas pessoas, que é vontade de aprender. Porque, gente, a gente tá num mundo onde o que eu resolvia ontem e eu fazia com o pé nas costas, hoje eu não faço mais porque o problema mudou. E se você não tiver essa disposição e essa atitude proativa de ir aprender aquilo que você ainda não sabe, você vai estagnar. E daqui a pouco alguém pega seu lugar. Então, para mim, são essas 3 coisas que eu busco nas pessoas. Às vezes, as pessoas não têm na intensidade que eu gostaria, ou na intensidade que eu tenho. Mas tem que estar disposta a aprender. E aí, para mim, se tivesse terceiro... Os outros 2 dá até para compensar, porque a pessoa vai aprender os outros 2. Mas essa disposição para aprender, Cris, para mim é inegociável. Se eu dou uma oportunidade para você e falo assim, eu vou te ajudar a aprender, e a pessoa não se move, para mim é um sinal claro que não serve. Não serve.
Não serve. É isso. Não tem O jeito. cenário muda muito rápido, você sabe muito bem disso. O cenário muda muito rápido. As pessoas vão mudando. E se quem tá do seu lado não tá disposto a aprender novas habilidades para conseguir navegar os novos cenários, daqui a pouco você tá se vendo defasado. Né? Mesmo que você aprenda, se quem tá junto com você não aprende junto, a gente fica pra trás. Total. Fica pra trás. Então, É verdade. são essas 3. Obrigada por perguntar, adorei. Amei. Cris, me fala um pouco dos seus projetos atuais. Quais são os bebês que estão nascendo hoje no Caderno Inteligente? O que você tem para trazer de novo pra gente? Eu queria antes falar um pouquinho do Caderno Inteligente, posso? Lógico que pode. Bom, o Caderno Inteligente, eu brinco que ele realizou meus maiores sonhos, até de criança, de menina, né? Então, quando eu visualizei esse projeto, que na época era um projeto, eu fiquei encantada com as possibilidades dele. Porque você poder customizar algo 100%, do início ao fim, que é justamente o que a gente faz aqui, né? A gente pega a folha, tira e reposiciona aonde quiser. Mas é só isso? Claro que não. O Caderno Inteligente ele é um grande organizador pessoal. E com ele, eu comecei a ver vários tipos de uso. Isso só da minha cabeça. E depois, os próprios usuários e consumidores começaram a trazer ideias. Com isso, com essa possibilidade de mover tudo que tem dentro dele, você consegue tirar uma folha branca, colocar na impressora e trazer uma ata de reunião para dentro. Você consegue, no mesmo lugar, carregar menos peso, que a nossa coluna agradece, e separá-lo em planner. Por que a gente vai levar 12 meses de planner? Eu levo 3. Agenda. Por que eu vou levar 12 meses de agenda? Eu levo 3. E dentro dele eu faço o meu organizador pessoal da Cris. E o seu, Ana, seria talvez diferente. Porque é isso que faz com que o caderno seja inteligente e um organismo vivo. Porque a gente não precisa, por exemplo, para a escola, para a faculdade, levar todo aquele caderno de 10 matérias, pesado, além das apostilas, e levar para casa. E, de repente, o dia que a pessoa fica doente, ela tem que anotar ali no meio daquela matéria, ela não separou a quantidade de folhas adequadas. Aqui no caderno, não. Você só simplesmente insere. Só que mais do que isso, gente, ele é um item fashion. Esse aqui, por exemplo, é um caderno que a gente lançou com a confeiteira mega famosa e maravilhosa Isabela Cari. E o que é mais legal ainda é que tudo nele é removível. Então, se eu enjoar dessa capa, eu tiro. Ainda posso escrever aqui, porque é uma lousa. Então, caneta base d'água. E depois você vem aqui e coloca uma outra capa. Deixa eu até ver. Aqui a gente tem um médio e um médio. Ó, já vou fazer um mix aqui com... É meu caderno de verdade, viu, gente? Eu uso caderno inteligente, trouxe meus cadernos de vários anos. Gente, aqui. tem até refil aqui dentro. Ah, já tá pronta pra usar de que novo. Legal. E isso aqui é o refil, ele já vem furadinho e tem mais de 50 tipos diferentes de refil hoje pra você encaixar no caderno inteligente. Então você vem aqui e ó, eu só troquei as capas. Caderno novo. Tá vendo? Então eu tô com a contracapa ainda daquele e coloquei uma nova. E essa lateralzinha você também muda tudo, que são os discos. Você pode comprar rosa, amarelo, azul, preto, verde, colorido, metalizado, transparente. Tem todo tipo, porque você consegue ir compondo aqui com o seu estilo. Por que eu tô mostrando tudo isso? Porque o caderno inteligente, pra mim, ele sempre foi um produto de lifestyle e de expressão. Porque se eu estou hoje com um look preto com verde, eu vou querer um caderno que faça match com o meu look. O que eu faço? Eu só troco a capa. E isso acabou me trazendo muito insight. Eu sempre fui da moda, assim. Da moda que eu digo, eu não fui do meio da moda, mas sempre fui apaixonada. O caderno inteligente tem uma alça que você pluga nele e leva ele como bolsa. A gente já desfilou 2 vezes no São Paulo Fashion Week. Incrível. Com a Glória Coelho e com o Alexandre Hertkovich. Que legal. E a gente acabou de lançar uma coleção com Hertkovich, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Assinada por ele.
E eu tô muito, muito animada por essa coleção, porque tem um propósito também, sabe? Uhum. É legal você ter falado esse negócio de força e de do que você gosta, porque eu queria falar um pouco desse espaço de fragilidade dentro de uma líder tão forte, tão inspiradora e tão visionária como você é. Você está trazendo muitos exemplos aqui para mim. Você acha que uma liderança forte ela pode demonstrar fragilidade? Qual é o jeito certo de fazer isso? Ela não só pode, como ela deve. Porque os nossos pupilos têm que entender que eles estão lidando com uma pessoa em carne e osso, que tem sentimentos, que tem vulnerabilidades. E eu posso trazer um exemplo meu. Eu passei por uma depressão muito difícil, muito desafiadora. E nessa depressão, eu tive que me afastar e mesmo assim eu trabalhava. Não façam isso, mas eu sempre fui muito workaholic. E para eu contar para o meu time, eu não liguei para eles. Eu fui pessoalmente. Como quem me vê assim vaidosa, não imagina o estado que eu estava naquele momento. Mas eu fui. Eu fui, sentei com as minhas meninas, falei, olha, eram meninas também, né, só mulheres, a gente tem um time girl power aí bem, bem forte. E eu falei, eu não tô bem, eu tô passando por uma situação muito delicada da minha vida, uma situação muito vulnerável. O time todo chorou. Eu chorei. E além bem emocionante. além delas me acolherem como eu nunca imaginei, né? Eu sabia que eu ia ser acolhida, porque eu sei o time que eu tenho, mas a maneira como foi linda. Aquilo me deu muito mais força para eu ir atrás do que eu precisava fazer para melhorar. Então, claro que atrás de uma líder existe uma mulher, ou atrás de um líder existe um homem vulnerável. Todos nós temos vulnerabilidades, sem exceção. Muito bom, muito bom. Obrigada por você ter se sentido segura para compartilhar isso aqui com a gente. Tem muito valor. Obrigada a você. E eu tenho uma surpresa para você. Tenho uma surpresa de verdade. Dá para colocar aqui pra gente? Tem uma pergunta Boa tarde a surpresa para você. todos. Eu tenho uma pergunta para a Cris. Eu gostaria de saber como nós, como pais, podemos incentivar as nossas filhas a se tornarem mulheres bem-sucedidas na carreira. Mami! Maravilhosa! Gente, a minha mãe é sinônimo de fortaleza, de mulher guerreira. Ela, de fato, né, me ensinou tudo que eu sou hoje. É graças a ela que eu tenho esses valores que eu tanto tenho orgulho. Para mim, acho que é muito importante a gente estar de bem com quem a gente é, né? E eu acredito que é através de exemplos. Eu ainda não tenho filho, mas acredito que não vai demorar muito para eu ter. Calma, Dri. Não vai demorar muito, mas vai demorar ainda uns poucos aninhos. E eu falo que eu quero muito ser sempre a mulher que os meus filhos vão ter orgulho. E eu tenho muito orgulho da minha mãe e do meu pai. Mãe, eu tenho muito orgulho de você, principalmente. Eu espero poder mostrar como é importante a gente ter um coração bondoso, como é importante a gente ajudar e ouvir as pessoas, como é importante a gente estar ali do ladinho sem falar alguma coisa, mas só pra gente entender que existe aquela presença. E isso serve pra tudo. Então, pra com certeza construir empreendedoras e empreendedores que são nossos filhos, a gente vai fazer através de exemplo. Não tem outra forma. Muito bom, muito bom. Espero que essa conversa tenha servido para encher o seu coração como encheu o meu. Cris, quero te agradecer por ter vindo, quero te agradecer pelo tempo, porque eu sei que a sua agenda é super concorrida e é super cheia, e você ter tido a generosidade de compartilhar com a gente um pouco, não só da sua trajetória, mas também dos seus sonhos e dos seus próximos passos, dos seus valores, da cultura que você acredita, você pode ter certeza, pode ter sido a call que faltava para alguém no dia de hoje ouvir você do jeito que você
só você, passa a sua mensagem e com as suas palavras. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando eu pensei em fazer esse podcast, eu falei assim, eu não posso fazer isso sozinha. Porque daqui 30 episódios, todo mundo já sabe tudo o que eu penso e eu não quero que seja sobre mim. Eu quero que seja sobre a mensagem que a pessoa precisa ouvir nesse momento. E eu sei que nem todo mundo vai se identificar com a forma que eu passo a mensagem. Mas, de repente, ouvindo a mesma mensagem de você, com o seu jeito, com as suas palavras, com as suas crenças, com os seus valores, com a sua história, toca a pessoa de um jeito diferente. Eu quero te agradecer por ter compartilhado um pouco disso com quem esteve aqui com a gente hoje. Você quer deixar um recado final? Onde que a gente encontra você? Se a gente quiser ficar em contato com você e saber dos novos projetos e dos novos passos, onde que a gente te encontra, Cris? Muito obrigada, Ana, primeiro de tudo, pela confiança. Foi uma delícia a nossa conversa. Eu não tenho problema nenhum em abrir, de fato, a minha trajetória e a minha vida. Eu espero sempre poder compartilhar e, de certa forma, realmente impulsionar algo positivo em quem está com medo, em quem está um pouco paralisado. Porque a gente passa por isso o tempo todo. Inclusive, eu quero aproveitar para contar uma novidade. Eu vou ter o meu podcast também! Muito bom! Como vai chamar seu podcast? Não poderia ser outro nome, tá, gente? Porque eu falo pouco. Então, Fala Cris! Vai chamar Fala Cris. Vai ser um podcast muito amplo, no sentido de poder passar os recados pertinentes a cada mercado, a cada pessoa, a cada situação, para justamente poder inspirar as pessoas, de certa forma, em algum ponto. Ou despertar, né? Alguma vontade que a gente nem acredita que exista. Então, vai ter esse podcast. Quero também deixar o recado de que começar não é fácil, mas colher os frutos é muito gostoso. E o Caderno Inteligente, ele me realizou de muitas formas, não só como profissional ou financeiro, mas ele realmente me traz uma luz e uma vontade de fazer diferente todos os dias, as mesmas coisas. E trazer também que quando é que a gente imagina, dentro do nosso mercado de papelaria, que um caderno ele vai se tornar objeto de desejo e um item viral. E uma marca realmente com legado, com propósito, né? Então, siga seu coração, tenha força de vontade, verdade, e as coisas vão, com certeza, florescer e reverberar. E eu vou amar manter contato com vocês. No Instagram, vocês conseguem me encontrar no Oficial Cris Ribeiro. O oficial é com 2 Fs de faca. E também, é claro, no Instagram do nosso amado Caderno Inteligente, que é @ocadernointeligente. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a você. Se você quer receber a ata dessa call com todos os insights, aha moments e falas principais da Cris, de sabedoria que ela trouxe aqui hoje pra gente, já se inscreve aqui nos comentários, tem um link esperando por você para você entrar nessa lista exclusiva de quem recebe essa ata da call tão especial. Um beijo pra você, espero que essa conversa tenha sido o call que você precisava fazer hoje. Obrigada, pessoal! Muito bom! Obrigada, pessoal!